Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o canal do grupo de WhatsApp Gênesis. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. A partir de agora, você vai acompanhar o Devocional Diário com a irmã Silvia. Olá, para quem está me ouvindo hoje, nesse devocional eu quero falar sobre a importância da oração, a vida devocional. E quero ler no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: orai sem cessar. Ainda em Romanos, capítulo 12 e versículo 12, diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E em Colossenses também está escrito assim, Colossenses capítulo 4, versículo 2, perseverai em oração, velando nela com ação de graças. O comentarista da Bíblia Pentecostal, ele fala que perseverar significa dedicar, continuar firme, desvelar por persistência, fervor e apego à oração. Devemos estar alerta diante das muitas coisas que poderiam desviar do nosso propósito. Satanás e a fraqueza humana procurarão nos levar a negligenciar a oração ou desviar os nossos pensamentos enquanto oramos. Por isso, precisamos disciplinar-nos para alcançar a dimensão da oração que a vitória cristã requer. O nosso maior problema hoje é a ausência da oração. Cristão dentro da igreja que não oram. A oração é o oxigênio da alma. Muitos não valorizam a oração. Falando literalmente, muitos não gostam de orar. Como não gostar se a oração é um diálogo e é o que mais nós fazemos no dia a dia para falar com o nosso próximo? E com Deus é tão difícil. Não existe relacionamento sem conversa. Como Deus se sente em não te ouvir e não nos ouvir falando com Ele? Se você não conversar com Deus, você terá pouca intimidade, pouco conhece. E como ser amigo se falarmos tão pouco com Ele? O muçulmano, ele ora 5 vezes ao dia. O budista, 10 vezes ao dia. O seixonoísta, 16 vezes ao dia. E o cristão? O cristão é o que menos fala com Deus. Não existe cristianismo sem a prática da oração. Devemos ter desejo de orar. Devemos ter o prazer de falar com Deus. Quantos se calam diante de Deus? Muitos até perguntam: por que orar? Se Deus sabe de todas as coisas, das minhas necessidades? Mas Deus nos quer ouvir. Ele quer ouvir confissões de nossa boca. É conectar-se com Deus. Lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 6, diz assim: entra no teu aposento, fecha a porta do teu quarto e ora a teu pai. E em Jeremias também fala assim, Jeremias capítulo 33 e verso 33 também diz assim: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Vocês lembram de Ana, quando foi ao templo para orar? Ana não tinha palavras. Ela simplesmente balbuciava. Faça como ela. Ajoelhe-se em silêncio e Deus ouvirá o seu coração. Como que você tem chegado diante de Deus? Com o coração? Orações silenciosas fazem barulho no céu. Jesus nunca deixou de orar.
Quanto que você tem gastado em oração diariamente? Quanto que eu tenho gastado em oração diariamente? A nossa arma é a oração. E ultimamente ela tem sido a minha arma por momentos difíceis que eu estou passando. A nossa luta, meu amigo, é grande, mas é de joelhos que temos a vitória, é através da oração. Deus está atento às nossas orações. No livro de Isaías fala que os ouvidos do Senhor não estão agravados, que não possa nos ouvir. Entregue a Ele cada pensamento seu, cada plano, cada projeto, cada passo, cada segundo que você tem. Entregue em oração e tu receberás proteção, cuidados e grandes livramentos. As grandes vitórias, elas são travadas no nosso quarto, de joelhos, quando nós dobramos os nossos joelhos no nosso quarto, que fechamos a porta, nós clamamos ali com gemidos, com lágrimas, com pranto. Agora, como vencer as obras da carne sem oração? Nós somos tentados todos os dias e nós não oramos o quanto deveríamos. Quem não ora, desobedece. Quem não ora é religioso. Temos que ter vida de oração. Ore com vontade, ore sem vontade, ore até conseguir vontade. Insista. Eu tenho isso por experiência própria. Começo a falar com Deus e quando eu percebo, eu já estou há muito tempo de joelhos falando com o Senhor. A oração, ela move o céu, mas detém o inferno. Orar é tocar o céu e chegar como incenso suave. A coisa que o inimigo mais tem medo é da nossa intimidade com Deus. David Wilkerson, certa vez ele disse: não importa se outros não oram, eu vou orar. Nunca subestime o poder de uma oração. Uma pequena oração pode mudar uma vida completamente. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Há algo que não possa ser vencido pela oração? É de oração em oração que a gente vence. Os cristãos primitivos tinham uma vida de altar de oração. E a igreja não começou pregando, e sim orando. Nós, como igreja, devemos marchar, não de pé, e sim de joelhos. Hoje eu te desafio a orar. Insista, importune o trono da graça, rogue, chamo você a orar antes que seja tarde demais. Chamo você a dobrar os joelhos. Temos que orar, senão pereceremos. Melhor ter marcas no joelho do que ter feridas no coração. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo.